Pois é. Existem várias maneiras de se ver as coisas. Por exemplo, esta padaria. Ora, alguns exclamarão: uma padaria que não faz pão? Isto é um bar e pizzaria? E, no entanto, eu lhes asseguro, esta é a padaria. Para outros, aqui não fica a antena do SBT. Aqui está localizada a porta de entrada da PRF3 TV Tupi, a pioneira. E outros veem neste prédio estúdios e escritórios da cidade do rádio, sem considerar a passagem do tempo. Os mais irônicos dizem que ela fechou. E hoje, abriu. Bairro do Sumaré, São Paulo, 1990. Uma foto entre amigos. Em verdade, a fotografia foi o pretexto para reunir alguns dos pioneiros da década de 50. Num sentido rigoroso, nós não vamos fazer história, mas uma crônica subjetiva com esses pioneiros. Os mais jovens ficarão surpresos. Os mais velhos vão recordar. TV Tupi, Canal 3. Ao trabalho, maestro. Ao trabalho. Joga pipoca, joga pipoca, joga pipoca. Aí nós aqui, sem receber o pagamento da colorido. Rede Tupi. Nós convidamos aos governadores, aos prefeitos que nos mandem slides das suas cidades, das capitais dos estados, para que nós possamos mostrar o Brasil aos brasileiros. Mas não percam o show do Nelson Gonçalves hoje de novo no Clube dos Artistas, hein? Mas além do Nelson Gonçalves, Silvia, eu gostaria de recomendar também aos telespectadores a presença do Pedrinho Mata. Você teve vontade de estrangular aquela moça, né? Ai, se eu tive. Mas eu me controlei, sabe por quê? Porque eu sei que é assim que você quer que eu seja. Eu mereço uma recompensa, eu não mereço? A coroa difícil de sair. Aí está uma visão panorâmica. Vejam os senhores que não há nenhum exagero na afirmação da reportagem. Prédio inteiramente devorado pelas chamas. O que, de certo modo, estranhou, causou estranheza aos homens do fogo. Foi o fato de, num edifício atingido desta maneira pelas chamas, horas depois ainda fossem encontradas pessoas vivas. Cerca de 150, algumas em estado bastante grave. Cheque mate. Emoções maiores a cada capítulo. Rodolfo mudou muito, realmente. Eu e ele estamos namorando. Você não tinha me dito isso. Cheque mate. Em cores. 15 para as 8. A gente vinha para cá de manhã e saía daqui à noite. Que não compensava sair daqui durante o correr do dia, ir para casa, ir almoçar. Não. Aqui era a vida da gente. Aqui a gente trabalhava, aqui a gente almoçava no restaurante do Jordão, que tinha uma concessão, que a gente reclamava permanentemente da comida. Aqui a gente brincava, aqui a gente ensaiava e aqui a gente fazia os programas à noite.
porque nessa época tudo era absolutamente ao vivo. Então tinha os teatrinhos da tarde, aquelas coisas todas, e a gente escrevia, trabalhava. E aqui era o auditório também, o auditório da cidade do rádio. Então a gente realmente passava o dia aqui. Mas tinha uma hora que a gente tinha que ter um entretenimento. Então a gente inventou um lugar aqui para jogar peteca. Mas era assim, uma rede de vôlei, mas como o espaço não era muito grande, em vez de bola, era uma peteca. E havia os times, que era o Túlio de Lemos, com aquele braço sempre engessado que jogava com a outra mão. Havia o Aurélio Campos, Homero Silva, Ribeiro Filho, Heitor de Andrade. Enfim, um grupo grande. Eu fazia parte, J. Antônio Dávila. E o Otávio Gabos Mendes ficava, esse pátio era ao lado da sala do Otávio Gabos Mendes. E ele ficava na janelinha da sala dele torcendo. O Cassiano era menino ainda, e se no meio do jogo alguém desse um tranco no Cassiano, o Otávio ia na galeria dele, ele considerava isso uma sacanagem. Então ele ia na galeria dele, onde tinha as fotografias nossas todas, pegava uma das fotografias e botava de cabeça para baixo. Porque ele estava de mal com a pessoa, porque o Cassiano tinha levado um tranco na peteca. Mas isso era o nosso divertimento, e as meninas todas ficavam torcendo pela gente. Laura, Vilma Betivenha, Lia, Érica Amargo, ficava toda, Lolita Rodrigues, ficava toda torcida. E um dia, no meio desse jogo, isso a gente fazia assim entre 3 e 4 horas, que era a hora do descanso. Um dia chegou, no meio do jogo da peteca, chegou o doutor Assis Chateaubriand, com 3 engenheiros americanos, e começaram a fazer, a gente parou de jogar, claro, e começaram a fazer as medições, mede aqui, mede lá, mede... A gente estranhou aquilo. Então um de nós, não me lembro quem foi, disse, doutor Assis, o que está acontecendo? Por que essa medição? E o doutor Assis disse, aqui vai ser o estudo de televisão. Aí a gente falou para ele, mas aqui, no nosso lugar de jogar peteca, por que não faz o estudo em outro lugar? Disse, vai ser aqui mesmo, aqui que vai ser. Aí ele saiu com os engenheiros, a gente voltou para o jogo da peteca, dizendo, televisão, no Brasil, quando? Isso vai ser para daqui a 10 anos, 15 anos, nunca. Vamos continuar a jogar peteca. E um ano depois, não 10, um ano depois, nós, que trabalhávamos na cidade do rádio, os jogadores da peteca, estávamos inaugurando naquele lugar a televisão, a primeira televisão da América do Sul, que foi que se chamava na ocasião PRF3 TV. Foi a TV Tupi depois. Ah, meu Deus, foi um apuro tão grande, Júlio. Eu pertenci ao elenco da Tupi Difusora, as emissoras associadas. Rádio. De repente, o que acontece? Vem televisão. E eu fui escalada pelo Dermival Costa Lima para fazer a apresentação inicial do programa. Menino, decorando pela primeira vez, habituada até o script, onde até o boa tarde era lido. Você já pensou? O meu apuro. Eu dizia todos os prefixos das emissoras associadas no Brasil, até chegar a PRF3 TV, Canal 3, que apresentava naquele instante o primeiro programa de televisão do país. O que você dizia exatamente? Ah, Júlio, você não está pedindo muito de mim. A síntese. Ah, e existe uma palavra nova, terrível. Nós saímos do ouvintes para telespectadores. Você sabe o que é uma palavra nova na sua vida, né? Não era uma palavra, era um palavrão. Era um palavrão, a gente entripava, porque tripa é quando você erra, né? É a tripa. Era dificílima, só para decorar telespectador, para dizer sem titubear, eu devo ter levado uma semana. Era mais ou menos assim, senhoras e senhores telespectadores. Senhoras e senhores o quê? Telespectadores. Até hoje é difícil, até hoje. Neste momento, as emissoras associadas do Brasil. PRF, qualquer coisa de Belo Horizonte, de Curitiba, do Rio de Janeiro, até chegar a PRG2, Rádio Tupi de São Paulo, PRF3, Rádio Difusora de São Paulo e PRF3 TV, Canal 3, apresentam neste instante, orgulhosamente, sob o patrocínio de tal, o primeiro programa de televisão. Você estava muito nervosa? Nervosa eu estou agora. Eu estava em pânico, mas eu disse
E não errei, sequer telespectador. E eu agradeço esse exercício, esse primeiro exercício da minha memória, porque é o que eu tenho como teleatriz até hoje. É a minha memória. E nós nos atiramos a isso como um brinquedo novo. Ninguém conhecia, ninguém sabia o que era. Então era tudo realmente uma loucura, mas uma loucura linda, bonita, maravilhosa. Você tinha vindo de onde? Eu tinha vindo do rádio, eu estava aqui. Esse portãozinho era diferente, era a entrada da Rádio Tupi Difusora. Eu estava aqui desde 43, trabalhando sob a direção de Oduvaldo Viana, Otávio Gabus Mendes, fazendo novelas de rádio. E quando a televisão veio, existia um elenco de rádio, né? Então nós fomos os escolhidos e fomos os pioneiros. E a Tupi foi um verdadeiro celeiro de atores, porque foi aqui que nasceu tudo. Nenhum de vocês nunca tinha visto uma única câmera? Nunca. Vimos, para começo de conversa, a televisão veio em caixotes, embarcados dos Estados Unidos para Santos e chegaram aqui em caravana dentro de caixotes. Cada câmera que abria, cada caixote era uma surpresa. E assim nós fomos aprendendo. Um dia ligaram uma câmera, a gente fez um teste de maquiagem, alguém falava. Então era realmente uma novidade, era o desconhecido. Ninguém sabia nada de televisão? Ninguém sabia nada, com exceção de alguns técnicos, o Mário Alderig, o Edo, Jorge Edo, que estiveram nos Estados Unidos fazendo pesquisas e fazendo um aprendizado. Eles conheciam, mas atores, nem diretores, ninguém tinha experiência nenhuma de televisão. Nós apenas sabíamos falar. E daí o resto nós aprendemos. Ou ao vivo, por exemplo, a gente terminava uma cena e tinha que estar em seguida na outra cena com outra roupa, ou então outro cabelo, um brinco. Então, por exemplo, o Cassiano, o Tito Bianchini, o Galão, eles faziam assim. Eles vinham fazendo um close na gente. Enquanto a câmera vinha aproximando, os colegas iam te ajudando a tirar a roupa, você vestia a outra roupa. Enquanto isso, você ficava fazendo expressões para a câmera? Enquanto isso, você fazia expressões. Se era um drama ou se era uma coisa, você ia segurando a cena. E muitas coisas, por exemplo, outro... Agora não acontecia, às vezes, da câmera não tá em close, mas está mais aberta. Acontecia. E você trocando de roupa? Ah, mas pegou várias vezes a gente falando com o colega, me dá isso aqui, ou então a gente acabando de se trocar, ou então acabando de pôr um grampinho no cabelo, acabando de sair de um cenário que era embaixo, era um cenário que tinha uma cena em cima daquele cenário, a gente subindo, um colega fazendo cadeirinha para a gente subir. Isso foi pego 1000 vezes. Isso tudo no ao vivo, né? Que foi o começo. Para começar, eu fui o primeiro funcionário da televisão. A televisão foi formada, o Cassiano foi escolhido para ser o chefe de programação, né? E tinha um cenógrafo, que era o Carlos Jacquieri, não o Francisco Jacquieri, o Carlos Jacquieri, irmão desse, que todo mundo conhece. O Carlos Jacquieri tinha um cenotécnico, um marceneiro, chamado Miúdo. O nome dele era José de Alcântara e o apelido dele era Miúdo. E eu. Era 4 pessoas, a televisão começou em cima de 4 pessoas. Claro que Nenhum de vocês sabia nada? Nada. Claro, o Carlos Jacquieri era pintor, pintava painéis. O Miúdo tinha vindo do teatro, sabia montar cenário e tal. O Cassiano entendia de cinema. E eu era o único que não sabia nada. Eu trabalhava no estúdio. Quer dizer, eu cuidava de tudo. Escalação de gente, ir buscar roupa na casa de teatral, porque nós não sabíamos nada, mas éramos muito pretensiosos. O dia 10 dias depois que inaugurou, 20 dias depois, nós fizemos um teleteatro já, ainda não era o TV de Vanguarda, era um primeiro, que foi A Vida por um Fio. Um negócio dificílimo, que precisou ensaiar durante 3 dias. A Lia de Aguiar é que fez a Estrela, que depois no cinema foi feito pela Bárbara Stanwyck, né?
E durante 3 dias nós ensaiamos aquela coisa. Era um negócio difícil, ao vivo, com passagem de tempo em cima de relógio. Eu tinha 3 relógios. Você nunca se viu em TV colorida? Não. Vou me ver pela primeira vez. É. Você foi uma das mais famosas garotas propaganda da televisão brasileira. O que era uma garota propaganda? Eu fui famosa não era por ser famosa. Fui famosa porque eu aparecia demais na televisão. Me apelidaram na ocasião de Indinho da TV. Você fazia em média quantas entradas ao vivo por noite? Cheguei a fazer 13 numa noite. 13? Anunciando produtos diferentes numa só noite? Numa só noite. Que tipo de produto você anunciava? Ah, eu fui de perfume a massa de tomate. Não havia praticamente o videotape. Não, né? Nem se falava. Eram raros os filmes publicitários e a televisão utilizava bastante as garotas. Sem dúvida. Você pode agora, de maneira espontânea, dar um exemplo? Digamos, apanhe sua bolsa. Eu vou fazer aqui para você, apanhe sua bolsa, Júlio, você pode mostrar como é que era. o que foi o meu teste na televisão escondido da minha família. Foi assim, me deram, o que você vai fazer com uma bolsa, digamos assim? Então eu apanhei uma bolsa que não era minha, porque era até muito elegante, e eu olhei e falei assim, amigos telespectadores, eis aqui uma bolsa maravilhosa para acompanhar qualquer traje, desde a parte da tarde até a noite. Por exemplo, essa é uma bolsa branca, toda de pequenos detalhes, é diferente. Um cabo de tartaruga, mas vamos ver internamente, o que interessa também é uma bolsa espaçosa, cômoda. Olha, ela é grande. Tem escova de cabelo, cabe um vidro de remédio, cadernetinha de endereço, deixa eu até olhar. Opa! Espelho, tudo que uma mulher precisa levar no seu dia a dia. Você vai poder encontrar essa bolsa com um preço excelente, digamos, aí eu dizia, né? Lojas Mário, qualquer coisa, loja M, pontinho, boa noite. Mas o meu boa noite era constante, porque daí a 10, 15 minutos estava novamente a Ana Maria no ar. Com roupa diferente? Com roupa diferente. Outro penteado? Outro, às vezes não dava nem pé. Às vezes só consertar um pouquinho a maquiagem e voltava para o ar. E você conseguia decorar o texto de 10, 12 produtos diferentes todas as noites? Você sabe que ficou uma coisa muito curiosa. Tinha textos que a gente era obrigado a decorar, mas a prática levava aquele... Rapidamente você conseguia aprender aquele texto. Mas às vezes o texto não era bom, outras vezes chegou de última hora, então eles faziam uma abertura e um encerramento para que você pudesse ajudar também a direção de TV. Então a gente fazia, iniciava de uma X maneira que já estava combinado e o encerramento de uma X maneira. O miolo, você dava o melhor que você podia. Então dependia muito da capacidade de cada uma. Sivuca, você começou na Tupi em que ano? Comecei em 1952 como engraxate. Como engraxate? Como engraxate. Engraxava aqui na porta da Padaria Real. Aí um dia, seu Heitor de Andrade passou por aqui e viu aquele moleque, aquele garoto, né, de cabelo branco, cabelo branquinho e sardento, né? E engraxa meu sapato. Só que é um sapato crocodilo, couro crocodilo. Falei, deixa comigo. E ele foi até o barbeiro, acabou de engraxar o sapato, foi até o barbeiro, falou, tem um sardento lá fora que tá precisando de trabalhar, viu? Aí o barbeiro lá veio aqui, me pegou, me levou lá para dentro. Comecei a engraxar de segunda a sábado, eu engraxava na porta do Lau, né, na barbearia do Lau. E de sábado e domingo tinha o Festa na Roça, né, Luber em casa. Eu engraxava para a turma do Festa na Roça dentro do bar do Jordão. E na condição de engraxate, você foi conhecendo todo o elenco da TV Tupi? Hoje eu considero que esses caras, essas pessoas que são os atores, os diretores, que hoje você já entrevistou todos eles, bem dizer, substitui meu pai. Até hoje eu tenho nas narinas o cheiro do material eletrônico. E da borracha. O cheiro da câmera, e da borracha da câmera, o cheiro da câmera.
E o cheiro da tinta de cenário, da cola de cenário. Até hoje, quando eu chego no lugar e eu sinto o cheiro de material eletrônico ligado, aquilo funciona para mim como aquele perfume que tinha a namorada do primeiro amor. Eu chego perto do... Agora essas câmerazinhas, né? Essas coisas tão leves, né? Os cameramen são maiores que as câmeras, né? Naquele tempo o cameraman tinha que ser nosso tamanho. O cameraman é escolhido pela sua capacidade também física. Porque você pegar uma Marconi com aquele, com o pedestal... Um alimentador. Não é? Com com fonte de alimentação, era praticamente 90 a 100 quilos que você tinha que empurrar. Tito, o que era a padaria real? A padaria real é um sonho dos mais fantásticos que fazem parte da minha vida e fez a parte da vida de todo mundo, que a gente vai se lembrar aqui, vários novos com os quais você até já deve ter entrevistado. Eu estive aqui com Laura, com Yara, com Chico, com Galon, com Cassiano, com Rubens, Carlos Alberto de Oliveira, que faleceu a semana passada. Enfim, a Real era um ponto de encontro de todas as noites, onde se tomavam os grandes porres após os trabalhos, né, Chico? Então, antes? Um pouco antes também, para poder fazer um TV de vanguarda, um TV de comédia, a gente se empolgava bastante. O que evoluiu mesmo foi a produção. A produção hoje é que é excepcional, que é rica, que é grande, que tem centenas de pessoas e guarda-roupa e cenários maravilhosos. E naquele tempo a produção não existia. Porque a televisão hoje continua sendo câmera 1, câmera 2, câmera 3. Agora, com a DO tem certos efeitos que a imagem faz assim, faz assado e tal. Mas em termos de novela, em termos de dramaticidade, é câmera 1, câmera 2, câmera 3. O que evoluiu mesmo foi a produção, que está atrás das câmeras. E naquele tempo, nós tínhamos a câmera 1, câmera 2, câmera 3, mas não tínhamos produção. Então o Ribeiro Filho havia uns esquetes assim, né? Então tinha aquela história, a história tradicional do marido que chega em casa fora de hora e encontra um outro dentro de casa e a mulher esconde o outro dentro do guarda-roupa. E eu achei que como é que podia esconder uma pessoa dentro do guarda-roupa se não tinha roupa? Então, de tarde, às 6 horas da tarde, antes da televisão ir para o ar, eu fui na minha casa, eu e o Ribeiro Filho, que ele tinha automóvel, era o único que tinha automóvel aqui no tempo. Nós fomos lá, pegamos toda a roupa do guarda-roupa do meu pai, botamos no carro e viemos e botamos no guarda-roupa. Quer dizer, de noite, e isso é um lema que foi criado, e os antigos sabem desse lema. Havia um lema que chamava assim, de noite tem. Na hora do ensaio era tudo assim, olha, aqui vai ter isso, aqui vai ter aquilo. Aí você chega e senta na poltrona. Cadê a poltrona? Não, de noite tem. E tal, e a gente vivia dentro da base do de noite tem. Mas eu soube que no dia na noite em que houve o guarda-roupa, você acabou tomando uma surra do seu pai. Não, aí, quando meu pai chegou lá, e a minha mãe escondeu, falou que distraiu ele, até às 11 horas da noite, quando a televisão fechou, levei a roupa de volta, botei lá no lugar e ele não ficou sabendo. Falcão Negro foi o primeiro herói da América Latina em televisão. Ele nasceu na cabeça do Péricles Leal, que o colocou no papel, e eu que criei o tipo físico. Eu digo criei, sabe por quê? Porque o Falcão Negro era um herói assim do tempo das cruzadas. E eu fui modificando o Falcão Negro, porque também estávamos aprendendo a fazer televisão. Fui me despindo, tirando a couraça, fui trocando a espada por um florete, compreende? E aquela coisa de brasileiro que não respeita muito esse tipo de coisa, no fim o Falcão Negro era um esgrimista. E era um campeão de justiça, né? Defendia os fracos, atacava os fortes e tal. Aliás, durante minha vida inteira, eu pensei muitas vezes que eu precisava um Falcão Negro na minha vida, sabe? E foram tantas porretadas que eu levei. Bom, Falcão Negro, durante muitos anos, foi um campeão de horário. Era imbatível, né? Nada podia derrubá-lo. Você podia fazer programa cultural, musical, você podia gastar muito dinheiro. Não derrubava. Porque, na verdade, o Falcão Negro encarnava aquele desejo que há dentro de cada um de nós, às vezes, de se transformar no campeão justiceiro, no vingador. Quantas vezes você, que é um homem pacífico, não olha e fala assim, porra, mas que vontade de dar uma
um murro na cara desse tipo aí, pelo que ele está fazendo. Na verdade, o Falcão Negro é esse, né? Você se via dando um murro na cara daquele que despertava esse desejo. Agora, por trás das câmeras aconteciam coisas absolutamente malucas que se refletiam também no programa. Eu soube que você quase matou alguns colegas em cena, né? Não é verdade. Não é verdade. Sabe o que é? É que para fazer o programa ao vivo, você precisava tomar muito cuidado, sabe? Porque o que vinha de louco aqui, de gente de todo tipo. Então, é uma coisa muito curiosa esse negócio de aventuras. Quem já fez, ou quem conhece, sabe que eu vou dizer uma grande verdade. Quando você faz um herói, na verdade, todos aqueles caras que trabalham com você gostariam de derrubar. Gostariam de bater em você, sabe? Porque o herói é mais ou menos, ele é como o pistoleiro da pequena cidade do Faroeste. Quem é o homem que atira melhor aí? Ah, nós temos um pistoleiro aqui. Então o cara vai e quer matar o pistoleiro para quê? Para ele ficar com a fama. O herói é mais ou menos isso. E eu tive muitas vezes que enfrentar no braço o cara que vinha aqui para me bater. Entrava em cena. Olha, eu tive um caso aqui de um marinheiro que veio aqui, que trabalhava aqui, o Timoshenko. Ele era um homem enorme, né? Puseram uma pele de onça, assim, no Timoshenko. E a gente marcava mais ou menos a luta. Olha, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo. Mas quem é que ia lembrar isso? Quando acendia a luz vermelha, rapaz, era um salve-se quem pudesse, defenda-se aí, porque... E tinha que se defender mesmo, né? Porque eu tenho o supercílio aberto, eu tenho esse braço quebrado, levei aqui uma machadada na mão. Tem coisas desse tipo. Isso, né? Atuando como ator da Tupi. Como ator, em frente à câmera, né? Depois que terminasse o espetáculo, é que eu ia me cuidar. Mas o que aconteceu com esse marinheiro? Bom, com esse marinheiro foi o seguinte. Então, marcamos. E todo mundo, aquele dia... Na hora do Falcão Negro, eles iam para o estúdio para assistir. Falaram assim, olha, hoje o Timoshenko vai dar no Paris. Eu ainda avisei ele. Eu falei, olha, o Timoshenko, você sabe que está tudo marcado, hein? Você tem que fazer a marcação exatamente. Bom, uns 20 minutos antes ele foi na esquina, tomou umas cachaças. Voltou de cara, me deu um soco no meio da cara, me jogou no chão. E não me deixava levantar, rapaz, a câmera em cima, né? Não era nada daquilo a luta. Cada vez que eu tentava levantar, o Timoshenko me dava um pontapé que passava por aqui. Eu fui ficando louco, eu esqueci que estava na televisão. Uma hora eu dei um salto, consegui dar uma cabeçada na barriga do Timoshenko. Ele dobrou que nem um boi no matador. Eu era mais ou menos perito em judô. Peguei o Timoshenko por aquela pele de onça pelo braço. Dei-lhe um golpe de judô. Joguei no chão e caí de joelho em cima do estômago. Um negócio para matar. Timoshenko até hoje lembra com saudade dessa briga que nós fizemos. Não teria sido melhor fazer já naquela época uma televisão com videotape? Sim, mas não havia videotape naquela época, né? Aí é que está. Não havia videotape. Seria bom, por exemplo, a gente rever esse tipo de coisa, né? Isso faz parte da nossa vida. Nós passamos aqui 30 anos. Sofri tanto tempo assim longe de ti. Minha negra. Ai, meu bem, pode sim, chorei tanto também. Hoje juntinhos, que bem.
nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Esse primeiro ano, a gente dava muito mais importância ao rádio. Durante o rádio era real. A gente dizia assim, a televisão nunca vai chegar a alcançar o rádio. Mas depois, com o tempo, é lógico que tinha que alcançar o rádio. Aí a televisão passou no começo a ser rádio com imagem, no começo, até que a gente se adaptasse. E como eu fazia muita novela de rádio, o Delmival Costa Lima, que era o diretor-geral aqui do Sumaré, ele me disse, olha, você precisa fazer uma novela de televisão. Eu disse, mas como que eu vou fazer uma novela de televisão? Eu disse, não, você tem que fazer, porque logo mais vai inaugurar uma televisão nova aí, chama Canal 5, TV Paulista, que ia inaugurar ainda. De repente eles fazem uma novela de televisão e a gente vai perder o pioneirismo. Digo, mas como é que a gente vai fazer uma novela de... Eu escrevi muitas novelas de rádio, como é que eu vou fazer o gancho final de uma novela de televisão? A gente não tinha os recursos que tem hoje de congelar a imagem, nada disso tinha tudo. Então eu acabei escrevendo uma novela, trabalhando, o Luiz Galon trabalhou, o Luiz Galon foi o assistente de estúdio nessa novela. E eu escrevi uma novela que durou, digamos assim, uns 30 capítulos, que eram capítulos de 20 minutos, 2 vezes por semana, ao vivo, os dois ao vivo, que a gente tinha que tomar muito cuidado com um cenário, que a gente fazia um cenário aqui, aí tinha uma continuação de cena ali, tinha que fazer um blá 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 com os outros personagens daquela cena até que a gente chegasse de um cenário no outro. E assim a gente fez assim, aos trancos e barrancos, a primeira novela que chamava Sua Vida Me Pertence, que eu escrevi e trabalhei como par romântico com a Vida Alves. Tomaram parte no capítulo de hoje os seguintes artistas do elenco das emissoras associadas de São Paulo. Sônia Maria. Lia Borges de Aguiar. Nilda Prata. Maria Vidal. Dionísio Azevedo. Lécio. Júlio Nagibe. Flora Denis. Raul Corazon. Vida Alves. Daniela Azevedo. Norá Santos. Manuel Inocêncio. Cidinha Leblon. Paulo Leblon. Antônio de Santos. Regis Cardoso. Milton Ribeiro. Pereira da Silva. Luiz Madré. Lima Duarte. Renan Alves. João Monteiro. Chico Gordi e Selmo do Ribeiro. Havia um espírito da Tupi que nunca vai morrer. Eu acho que ele vai durar enquanto houver televisão no Brasil. É o espírito do DNT. De noite tem. De noite tem. Acontecesse o que acontecesse. Falava assim, DNT. De noite tem. De noite tem que ter. Fala assim, falta o mundo, falta isso, ninguém veio, ninguém decorou, não tem dinheiro, não tem mais nada. Fala assim, DNT, DNT. A televisão brasileira existe graças ao DNT. Hoje eu sinto a responsabilidade daquele momento. Naquela hora, aquilo para a gente era uma rotina. A gente estava inaugurando um novo veículo, inaugurando uma televisão que para a gente parecia que era lenda e de repente estava inaugurando. Mas continuava a ser um pouco de lenda. Porque durante o primeiro ano, quem assistia televisão? Quem tinha aparelho de televisão? Na primeira noite, ninguém tinha. Na primeira noite foram colocados uns monitores nas vitrines de lojas para poder assistir. Quem tinha televisão no primeiro ano de vida da TV Tupi em São Paulo, de 1950 a 51? Quem tinha era uma televisão importada. O doutor Assis, quando lembrou que estava inaugurando uma televisão e que ninguém tinha aparelho de televisão, que ele ia inaugurar, que 2 meses antes, ele importou umas televisões da Philips, ele mesmo providenciou uma importação da Philips holandesa, importou, assim, digamos assim, 500 receptores e distribuiu entre pessoas, entre amigos, entre comerciantes, entre lojas, que é para ter quem assistisse. Quer dizer, no primeiro ano de vida, a TV Tupi contava apenas com 500 aparelhos ligados. Não no primeiro ano, mas, digamos, nas primeiras semanas. E mais tarde, aí foram aparecendo as indústrias brasileiras que começaram a fabricar receptores. Porque durante o primeiro ano, eu tenho a impressão que ainda no primeiro ano, só havia receptores
importados. A gente nem sabia realmente o significado na época, né? A TV Tupi é a grande escola, tudo que existe aí foi plantado ali. A base está na TV Tupi, são todos filhos de Tupi, queiram ou não, neguem ou não. A grande escola, em todos os sentidos. Na relação humana, no espírito profissional, isso já falando de técnica e de equipe e de direção e de tudo. Hoje, quando você conta a história da televisão, não é a mesma que o Chateaubriand trouxe, não é aquela televisão que nós fizemos com sangue, suor e lágrimas, e não faz parte de um período que eu considero extremamente importante, que é o período em que se construiu a televisão com idealismo. Hoje é tudo profissionalismo, né? Nós éramos idealistas. O dinheiro não era a coisa mais importante. O nosso trabalho, o resultado artístico do nosso trabalho é que era importante. Por isso que se fez todo tipo de experiência, considerando ainda que nós estávamos sozinhos, o que nos permitia fazer todo tipo de experiência. Lena, você está me ouvindo? Lena! Ai, estou cansada demais, Lena. Lena! Lena! Olha, o mais maluco, em todos os sentidos, foi um dia que o Jaime Barcelos quebrou a perna em cena. E era o Crime e Castigo, 2 estúdios trabalhando ao mesmo tempo, e entre eles havia uma carruagem passando, né? E o Jaime Barcelos, na carruagem, a perna dele prendeu na roda e ele quebrou a perna. Mas o espetáculo tinha que continuar, era ao vivo. E ele morria logo depois, mas ele morreu com tanta naturalidade que as pessoas ficaram boquiabertas, mas realmente ele estava sofrendo uma dor tenebrosa. Saiu dali e correu para o hospital. A Márcia Real um dia também quebrou a bacia em cena, saiu carregada para o hospital. E outras coisas, uma vez que eu estava fazendo um programa que começou a pegar fogo no outro lado do estúdio, e eu não podia parar, era um programa de entrevistas, a gente continuava. Então era, como você disse bem, uma loucura maravilhosa. Teve um TV de comédia do Vietre que a gente não tinha o terceiro ato pronto. Era, não sei se era ninótica, era uma coisa assim, era uma peça russa. Feito ao vivo. Feito ao vivo. E a gente dava conta, então realmente eram coisas malucas, porque a gente conseguia fazer os 3 atos. Às vezes a gente tinha 2 atos ensaiados, prontos, o terceiro não estava pronto, por falta, às vezes, de tempo, porque ficava só naquele primeiro e segundo ato, e no dia o terceiro ato saía com toda a responsabilidade. Mas peraí, vocês não ensaiavam o terceiro ato e faziam? E fazíamos o terceiro, por exemplo, haviam leituras antes dos ensaios, propriamente ditos, com cenário, com tudo. Então a gente tinha mais ou menos na cabeça o que era um terceiro ato. Isso a ideia do autor. Mas a gente ia em frente. Quer dizer, vocês criavam diálogos. E a gente criava em torno daquilo. E ia direto. E ia muito bem. Se esquecesse, como é que fazia? Se esquecesse o quê? O que... A Lia de Aguiar está aqui do meu lado me perguntando. O que acontecia com vocês, atores, atrizes, quando vocês esqueciam o texto? Eu quero defender essa turma, porque essa turma era maravilhosa. Raras vezes esquecia o texto. Mas, por exemplo, o Jaime Barcelos uma vez estava fazendo uma peça muito difícil. A gente fez tanta coisa que eu não lembro mais. E o Jaime esqueceu. E a gente estava em cena. Tava eu, tava Jaime, tava Vida Alves, me lembro se Lia, tava... E o Jaime foi saindo de cena. E a gente indo atrás. E o câmera afastando. Mesma coisa que se eu for ali em frente, o menino vai
Aconteceu isso. Então vem fazendo comigo. Ele foi saindo para quê? Para lembrar o texto? Ele foi saindo para ver o que o contra-regra, o diretor de estúdio, estava falando. Aí ele leu o texto e voltou a explicar como é que era? Ele leu, não. O contra-regra, o diretor de estúdio, disse a fala e seguinte. Ele voltou e... Era assim. Era muito bonito, porque era assim, era uma coisa... Era artesanal. Ser garota propaganda dava algum status especial? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Dava. Não para as famílias tradicionais. A gente não era vista com bons olhos. Por quê? É uma informação muito errada que aquele pessoal tinha na época. Até admito, sabe? Mas era muito bom, era uma família tão unida, era tão gostoso trabalhar na Tupi. Era tão bom, tão gratificante, tão agradável. E o pessoal tinha uma certa ressalva. Mas era uma festa ao mesmo tempo, quando você saía para a rua, que todo mundo reconhecia, era muito agradável. O que você fazia como diretor de estúdio nos estúdios da Tupi? Na Tupi, eu fiz TV de vanguarda, fiz Grande Teatro Tupi, fiz Estúdio 1/4, fiz Grandes Atrações Pirani, com 17 anos de idade. Sempre ao vivo? Sempre ao vivo. Qual era o grande problema de se fazer televisão ao vivo? Ou o grande sabor? De fazer a televisão ao vivo? Por exemplo, quando eu fazia no TV de vanguarda, o estúdio tremia. Tremia todo mundo tinha medo. E quando terminava, a padaria real tinha que estar aberta. Por quê? Era uma festa. Aí era uma festa. Laura Cardoso, você acompanhou o nascimento da televisão. E 40 anos depois você continua trabalhando como atriz. Você foi atriz do período da TV sem VT e hoje você trabalha na TV com VT. Para o intérprete, qual a grande diferença? TV sem VT e TV com VT? Eu acho que a TV sem VT te dá toda uma agilidade como ator, todo um processo de criação. É quase que uma responsabilidade total. Porque, por exemplo, lógico, agora você estuda seu papel, você está prontinho, mas se falha alguma coisa, o VT corta e naturalmente ele vai. E isso te corta o processo, por exemplo, que é uma coisa muito séria no ator, que é a emoção. Se corta a emoção, corta a criação. Porque é todo um processo de laboratório, você faz um laboratório para você fazer um personagem. Então eu acho, eu gosto muito do sem VT. Apesar de apoiar a tecnologia e tudo mais, maravilhoso. Mas ainda gosto mais, por isso que eu gosto muito de fazer o teatro, porque é uma coisa que flui, que vem de dentro de você, que é uma criação do ser humano. Você tá criando uma coisa que tem que ser de verdade. Então, não sei, o VT tudo bem. Eu acho que é por causa do VT que tem essa inflação de atores. E tudo, né? Qualquer um é ator, qualquer um é atriz, qualquer um é cantor, qualquer um não sei o quê, não. Há 30 anos atrás, ou 35, havia uma seleção maior, porque havia a seleção do talento, do valor real. Então tem uma inflação enorme aí. Ainda bem que essas pessoas não ficam 20, 30, 40 anos, Júlio. Não ficam porque não tem estrutura para ficar.
Nos primeiros meses a gente trabalhava das 6 às 11 da noite. Tinha 3, 4 horas, 5 horas de televisão por noite. Depois criou-se um horário na hora de almoço, onde se começou a fazer edição extra de jornal. Mas assim, entre meio-dia e 2, aí saía do ar. Porque diziam que não podia ficar. Eu acho que não podia mesmo, sabe? Porque não havia tecnologia hoje. Porque os técnicos diziam, não pode ficar no ar o tempo todo e queima tudo. Mas eu acho que queimava mesmo, né? Eu tenho a impressão que os técnicos estavam certos. Porque a coisa era tudo muito incipiente, muito sem recursos. Então era assim, do meio-dia às 2 e depois das 6 às 11. E tem umas lendas também, dizendo que o doutor Assis Chateaubriand quebrou uma câmera na noite da inauguração, porque arrebentou uma garrafa de champanhe na câmera. O doutor Assis era um louco divino, mas não era um imbecil. Não ia bater uma garrafa de champanhe numa câmera, porque ele sabia que a câmera era uma coisa delicada. Isso não aconteceu, isso é lenda. Fiz muita coisa. O quê? Apresentei shows. Antigamente apresentei os cantores que vinham da Europa, Charles Trenet, Roland Gerbeau, Tony de Matos, que faleceu há 2 meses atrás, Raul Mota, uma série deles. Era programa de palco e, ao mesmo tempo, rádio e televisão. Quem fazia parceria comigo de início era o J. Silvestre e depois o Cláudio de Luna, lembra-se? Era muito simpático, era muita vontade. Não tinha texto para decorar, era bom por isso. Em seus aposentos particulares, cerca de 3 horas depois de ter entrado em licença, que valia por uma renúncia definitiva, o chefe de Estado, o senhor Getúlio Dornelles Vargas, precisamente às 8 horas e 35 minutos, pôs termo à vida com um tiro em pleno coração. A TV Tupi foi a minha vida. Eu vivi grande parte da minha adolescência, os meus sonhos de menina, de moça, de mulher, foram sonhados aqui. Talvez até nesse mesmo lugar. Então eu vivi grande parte da minha vida, grandes momentos felizes, sonhos realizados, tristezas, decepções, mas enfim, foi uma vida muito bonita. Foi uma parte muito linda da minha vida. Todos nós, o Dermival Costa Lima, Cassiano Gabos Mendes, eu, todos nós que fomos trabalhar em televisão, Homero Silva, Ribeiro Filho, Heitor de Andrade, todos nós colocamos no ar uma programação de televisão sem nunca ter assistido televisão na vida. Porque ninguém foi estudar televisão nos Estados Unidos, onde já vi, ninguém foi, pelo menos, assistir televisão nos Estados Unidos. Ninguém. Só o Dr. Mário Alderig, que era o técnico, diretor técnico da rádio, foi aos Estados Unidos fazer um curso de televisão e foi quem trouxe o equipamento de televisão, um equipamento que nós fomos receber junto com o Dr. Assis Chateaubriand. Existem até 1000 fotografias sobre isso. O Dr. Assis, a Érica Mago, eu, dentro do cargueiro, trazendo o primeiro equipamento de televisão para ser instalado aqui. Esse papel que a cultura está fazendo, eu acho que é uma coisa muito importante, não para a história da televisão, mas para a história do país. Porque a história foi feita durante muito tempo por pessoas que quiseram tirar as pessoas da história e não colocar as pessoas na história. Tá? Então eu acho que há um vácuo, né, no contar da história da televisão brasileira, porque ela ficou viciada em ser contada através do poder ou através de uma pessoa. Hoje em dia que você já tem uma historiografia formada, não é que você consegue então ter uma visão maior. O que a Tupi foi para você? Minha casa. O que representa? Representa uma saudade do tempo que a gente trabalhou e que vê que a televisão, de um certo modo, evoluiu. E a gente lembra com uma certa pena de ter trabalhado tanto tempo na televisão e não ter recebido o dinheiro que ficou amarrado aí. O que eu gostaria mesmo de estar aqui hoje satisfeito, dando essa entrevista, é se eu tivesse com o cheque na mão dos 30 anos, 40 anos que eu trabalhei e que me pagaram direitinho, como obrigação de lei trabalhista. O patrão tem direito de mandar o empregado embora, mas tem que pagar
fundo de garantia, tem que pagar 6 férias acumuladas, tem que pagar todos os direitos trabalhistas. Se eu tivesse com o cheque aqui na mão, eu ia dizer que a televisão é uma festa para os olhos. A TV brasileira está completando esse ano 40 anos. O que é para você estar conversando sobre ela na porta da antiga Tupi? Ai, meu Deus. Ai, eu amei o convite que você me fez. Porque é uma saudade grande, porque eu fui da Tupi no tempo do rádio ainda, em 46. Então é uma vida que passou por a minha e a dos outros colegas. É a minha vida passando assim como um filme. Eu menina, eu vinha da escola para cá, isso no rádio. E depois veio a televisão. Então é algo muito bom. É algo muito bom estar aqui na frente. Quando eu entrei aqui eu tinha 16 anos. Para 17. Então, é muito bonito. É muito. Se amou muito aqui dentro. Se viveu muito. Em todos os sentidos. Todos que passaram por aí. E eu acho que o que existe hoje aí na televisão é fruto do que se criou no celeiro que foi a Tupi. E foi o celeiro de atores, de câmeras, de diretores, de autores, de apresentadores, de tudo. Foi a grande mãe que deu a luz ao que está aí. Eu acho. Obrigadão, moça. Parece, e nesse lugar era o corredor da Tupi. Corredor da Tupi. Que levava para os estúdios, para a sala do Cassiano, né? Como é que você se sente hoje, caminhando por esse lugar, que praticamente foi demolido? Aqui do lado você tem o SBT, e aqui à esquerda tem a sede de uma futura emissora de televisão, que nada tem a ver com a Tupi. Como é que é isso? Bom, eu sinto, em princípio, uma tristeza muito grande. Porque aqui, se a gente pudesse fazer reviver, como está acontecendo agora, nós íamos trazer todos os nossos sonhos, todas as nossas frustrações e todo o desejo que a gente teve durante 30 anos de fazer da televisão uma coisa realmente importante que pudesse contribuir para que as pessoas que assistissem melhorassem sua vida com o nosso trabalho. Isso, infelizmente, poucas vezes aconteceu. De modo que, hoje, quando eu assisto televisão e vejo a televisão tão automatizada, que a televisão hoje é feita toda por botões, e me lembro de um período em que a criatividade do homem, em que a capacidade e a inteligência, o mundo interior das pessoas tinham que ser transposto para a imagem, e isso a gente conseguia realmente fazer. Essa é a parte triste de que eu me lembro. E fico contente por ter aceitado o seu convite, por voltar aqui e por ver um trecho importante da minha vida, como se assistisse um videotape e novamente visse todas as pessoas, os meus amigos queridos que passaram por aqui e todos aqueles que partiram para uma viagem da qual não se volta, mas que eu tenho certeza que se hoje eles estivessem assistindo, eles estariam rindo das histórias que eu acabei de contar. É isso aí. Obrigado, velho. Atenção para a posteridade, pessoal. Olha o passarinho. Como nós dissemos no início, nós não íamos fazer uma história num sentido rigoroso, mas uma crônica subjetiva. Essas eram algumas das coisas que tínhamos para contar. Nós voltaremos a Tupi, pois há muita gente boa que ainda vai aparecer. Agora ficamos por aqui. Perdoem-nos se algumas insistentes lágrimas ficaram bailando com dignidade nos olhos de nossos convidados.
O tempo não para. E onde funcionava o antigo prédio, hoje o destino reserva espaço para uma nova emissora que vem aí. A televisão abriu. Novos tempos. Mas permitam-nos preservar nosso carinho e nosso respeito pelos pioneiros. Este é o primeiro baile antropófago transracial de Santa Cruz. Vulgo Brasil.